Em uma dimensão que escapa ao nosso tempo, num lugar que chamamos de Terra de Uz, erguia-se a vida de um homem cuja existência era em si um testemunho. Seu nome, Jó, tornou-se sinônimo não apenas de sofrimento, mas de uma integridade quase mítica, uma retidão que parecia pertencer a uma era mais pura. Ele não era um homem bom por conveniência, era a personificação do temor a Deus, uma reverência profunda que o fazia desviar-se do mal, não por medo do castigo, mas por amor à pureza. Sua vida era um reflexo dessa aliança com o divino. Aos olhos humanos, ele era o epítome do sucesso, um gigante cujas posses se estendiam para além do que a vista podia alcançar. 7.000 ovelhas pontilhavam suas colinas como nuvens brancas. 3.000 camelos formavam caravanas que eram a inveja de mercadores. E 500 juntas de bois aravam seus campos férteis, garantindo colheitas que alimentavam muitos. Sua riqueza não era apenas um número, era um ecossistema de prosperidade que beneficiava toda a sua casa e sua comunidade. Ele era, sem exagero, o maior e mais respeitado homem de todo o Oriente. Contudo, o verdadeiro tesouro de Jó não estava em seus celeiros ou rebanhos. Residia dentro das paredes de seu lar, no som das risadas de seus 10 filhos. 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, que não apenas compartilhavam o mesmo sangue, mas uma comunhão genuína. Eles celebravam a vida com banquetes frequentes, uma tradição que fortalecia seus laços e enchia a casa de alegria. Jó observava essa harmonia com um coração grato, mas também vigilante. Sua fé não lhe permitia a complacência. Ao término de cada ciclo de festas, antes mesmo que o sol despontasse no horizonte, ele se levantava em silêncio. Dirigia-se ao seu altar particular e, com uma solenidade tocante, oferecia um holocausto para cada um de seus filhos. Em sua mente, um pensamento persistia. Talvez em seus corações, num momento de euforia, meus filhos tenham pecado. Talvez tenham abrigado um pensamento leviano contra Deus. Esse ritual não era fruto de uma superstição, mas de um zelo profundo. A expressão de um pai que desejava apresentar sua família pura e sem mácula diante do Criador. Ele entendia que a verdadeira pureza residia no coração, uma fortaleza que ele, como guardião de sua casa, buscava proteger com orações e sacrifícios. Sua vida, portanto, era um equilíbrio perfeito entre a bênção material e a devoção espiritual. Nada parecia fora de lugar. A paz reinava em seus campos, a saúde em sua família, o respeito em sua comunidade. Aos olhos do mundo, a vida de Jó era uma fortaleza inabalável, um testemunho vivo de que a retidão era recompensada com a paz. Mas o que os olhos humanos não podiam enxergar, o que nenhuma sabedoria terrena podia prever, era que o palco principal da história de Jó não estava em Uz, estava sendo montado em uma esfera celestial, para além do véu da realidade física. Enquanto Jó orava, enquanto seus filhos celebravam, uma assembleia cósmica se reunia. A Bíblia nos revela um vislumbre dessa cena transcendental, um dia em que os filhos de Deus, seres angelicais, se apresentaram diante do trono do Senhor para prestar contas de suas missões. E infiltrado entre eles, com uma presença que contrastava com a luz celestial, estava Satanás. Seu nome significa o acusador, e seu ofício é precisamente este: perambular pela criação, não para admirar, mas para encontrar falhas, para testar os limites da fé, para expor a hipocrisia. O Senhor, soberano e onisciente, que não é surpreendido por nenhuma presença, iniciou o diálogo com uma pergunta que, embora simples, era carregada de profundidade. De onde vens? A resposta do acusador foi gélida e reveladora de sua natureza errante e perscrutadora, de rodear a terra e passear por ela.
Ele era o observador cínico, o fiscal das almas, sempre em busca de uma rachadura na armadura da fé. Foi então que o próprio Deus, com uma confiança que honrava seu servo, trouxe um nome àquela conversa celestial. Um nome que brilhava na terra e ecoava no céu. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Era a mais alta das condenações, um testemunho vindo diretamente do Criador sobre o caráter de um mortal. Mas a essência do acusador é duvidar, é envenenar a pureza com a suspeita. Com uma audácia sarcástica, Satanás retrucou: porventura teme Jó a Deus de balde? A sua fé é desinteressada. Ele lançou o desafio, a acusação que se tornaria o motor de toda a tragédia. Não o cercaste com uma muralha de proteção? A ele, a sua casa e a tudo o que possui? Abençoaste o trabalho de suas mãos e seus bens se multiplicam como a areia do mar? Mas estenda a tua mão, remove essa cerca de bênçãos, toca em tudo o que ele tem e verás se ele não te amaldiçoa na tua própria face. A acusação era dupla. A fé de Jó era mercenária, uma simples transação comercial onde a devoção era o pagamento pelas bênçãos recebidas. E, por extensão, era uma afronta ao próprio Deus, sugerindo que o amor de suas criaturas precisava ser comprado com prosperidade. Deus, em sua sabedoria insondável, aceitou o desafio, não por dúvida, mas para revelar uma verdade mais profunda. A confiança que ele depositava em Jó era tão real quanto a fé que Jó depositava nele. Com uma autoridade serena, o Senhor estabeleceu os limites da prova. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Naquele instante, no silêncio solene da corte celestial, o destino de Jó foi selado. Não por um capricho divino, mas por uma permissão que visava revelar a natureza indestrutível de uma fé genuína. Satanás partiu, não com a alegria de um vencedor, mas com a ânsia de um destruidor, autorizado a desmantelar, peça por peça, o mundo perfeito de Jó. A riqueza, os servos, a família, tudo, exceto sua vida. Uma tempestade de proporções inimagináveis estava se formando no horizonte da vida de um homem que, em sua inocência, continuava a orar, sem saber que sua fé estava prestes a se tornar o espetáculo central de uma batalha entre o céu e o inferno. A história que seria contada por milênios não começaria com a dor, mas com essa conversa, com esse desafio que colocaria em xeque não apenas um homem, mas a própria essência da relação entre o Criador e a criatura. O palco estava pronto. O primeiro ato da provação estava prestes a começar. O dia que mudaria tudo começou com a banalidade de sempre. O sol de Uz subiu no céu, pintando a paisagem com tons de ouro e prometendo mais um dia de paz e produtividade. Os servos de Jó já estavam a postos, os bois arando a terra em sulcos perfeitos, as ovelhas espalhadas pelas colinas, e na casa do primogênito a celebração familiar seguia seu curso alegre. Jó, fiel à sua rotina, provavelmente refletia em silêncio, seu coração em sintonia com Deus, planejando os sacrifícios do dia seguinte. Havia uma ordem, uma previsibilidade reconfortante em sua vida. Mas a ordem estava prestes a ser despedaçada pela mão invisível do caos. A permissão celestial havia sido dada, e o acusador não desperdiçaria um segundo. A primeira onda da tempestade veio do sul. Um servo, o único sobrevivente de seu grupo, surgiu no horizonte, não caminhando, mas correndo desesperadamente. Seu rosto estava coberto de poeira e suor, seus olhos arregalados pelo horror que testemunhara. Ele rompeu diante de Jó, sem fôlego, a voz falhando ao tentar formar as palavras.
Meu senhor, ele engasgou, os bois estavam lavrando a terra. As jumentas pastavam tranquilamente ao lado deles, quando, do nada, os sabeus nos atacaram. Ele descreveu um ataque súbito, violento e implacável. Eles levaram todos os animais e passaram os servos ao fio da espada. Apenas eu, somente eu, consegui escapar para lhe trazer a notícia. Jó mal teve tempo de processar a magnitude da perda. Centenas de animais, o pilar de sua agricultura, e dezenas de vidas de servos leais ceifadas em um único ataque. Sua mente tentava entender, calcular o prejuízo, absorver o choque, mas a realidade se recusava a dar-lhe trégua. Antes que o primeiro mensageiro terminasse sua frase, um segundo já estava ali, sua aparência ainda mais aterrorizante. Suas roupas estavam chamuscadas, seu rosto manchado de fuligem. Ele não falava de homens, mas de uma força que parecia vir de cima. Fogo de Deus caiu do céu, ele gritou, a voz embargada pelo pânico. Caiu sobre as ovelhas e sobre os pastores. Consumiu tudo, meu senhor. 7.000 ovelhas e todos os homens que cuidavam delas. Todos morreram. Eu sou o único que sobrou para contar. A expressão fogo de Deus era usada para descrever um raio, uma catástrofe natural de proporções divinas. Para Jó, um homem de fé, a notícia era duplamente esmagadora. Não era apenas a perda de sua imensa riqueza em lã e rebanhos, era a terrível sugestão de que a fúria parecia vir do próprio céu que ele tanto reverenciava. A confusão em seu coração se aprofundava, se misturando à dor crescente. Mas a avalanche de desgraças ainda não havia cessado. Como um pesadelo que se recusa a terminar, um terceiro homem apareceu, trômpego, ferido, o olhar perdido no vazio. Eles, suspirou ele, os caldeus, eles se organizaram em 3 grupos, atacaram de surpresa e levaram todos os camelos, mataram os servos que tentaram resistir. Mais uma vez, só eu sobrevivi para trazer o relato. 3.000 camelos. Sua principal fonte de transporte, de comércio, o símbolo de seu status como o maior homem do Oriente. Tudo se fora. Em questão de minutos, a estrutura econômica de Jó, construída ao longo de uma vida inteira de trabalho honesto e abençoado, havia implodido. Ele passara de um magnata a um homem quase sem posses. A dor da perda material era imensa, mas ainda era portável para um homem de sua estatura espiritual. Ele sabia que as riquezas vêm e vão. Mas o acusador havia guardado o golpe mais cruel, a arma mais devastadora para o final. O quarto mensageiro não corria. Ele cambaleava, como se cada passo fosse uma tortura. Seu rosto não expressava pânico, mas uma dor silenciosa e profunda, uma dor que parecia ter quebrado algo por dentro. Ele parou diante de Jó, e por um momento o silêncio foi mais pesado do que qualquer grito. Então, com a voz embargada por soluços que ele não conseguia conter, ele proferiu as palavras que partiriam o mundo de Jó em 2. Seus filhos e suas diolas estavam todos juntos na casa do irmão mais velho, comendo, bebendo, celebrando como sempre. Ele fez uma pausa, reunindo as forças para entregar a sentença final. Então, um vento fortíssimo, um furacão vindo do deserto, atingiu os 4 cantos da casa. Ela não resistiu. A estrutura cedeu e desabou sobre todos eles. O mensageiro olhou para Jó, as lágrimas finalmente rolando livremente. Ninguém sobreviveu, meu senhor. Todos morreram. Eu fui o único que estava do lado de fora e escapei para lhe contar. 10 filhos. A totalidade de sua prole. O riso, as vozes, os sonhos, o futuro. Tudo soterrado sobre os escombros de uma casa. Esta não era uma perda que pudesse ser calculada. Era um vazio que se abria na alma, um abismo de onde nenhum som retorna. Nenhum pai está preparado para enterrar um filho, menos 10 de uma vez. A dor era absoluta.
um oceano descuro e infinito. Naquele instante, o mundo esperaria um colapso, um grito de fúria contra Deus, uma acusação de injustiça. O acusador, nos bastidores invisíveis, certamente sorria esperando a blasfêmia que provaria seu ponto. Mas o que Jó fez em seguida chocou o céu, silenciou o inferno e redefiniu a natureza da fé para todas as gerações futuras. Ele se levantou do chão. Com uma solenidade que contrastava com o caos ao seu redor, ele executou os ritos do luto mais profundo. Rasgou sua túnica, um ato que simbolizava um coração partido. Raspou a cabeça, um sinal de total humilhação e entrega. E então, ele se prostrou com o rosto no pó da terra que acabava de engolir suas esperanças. Mas ele não caiu em desespero, ele se curvou em adoração. E com uma voz firme, que cortou o silêncio da tragédia, ele fez a sua declaração imortal. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia faz questão de registrar como um selo de vitória naquele primeiro round da batalha espiritual. Em tudo isso, Jó não picou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O primeiro ataque do inimigo havia falhado miseravelmente. A fortaleza de Jó, construída não sobre bênçãos, mas sobre a confiança no caráter do doador, permanecia de pé, ferida, mas inabalada. O segredo de sua resiliência ainda estava oculto, mas sua primeira camada havia sido revelada. Uma fé que adora mesmo na ausência. A vitória de Jó no primeiro assalto da provação ecoou nas cortes celestiais, mas a batalha pela sua alma estava longe de terminar. A resiliência de um homem justo diante da perda total não satisfez o cinismo do acusador. Pelo contrário, apenas o instigou a aprofundar a ferida. Uma nova Assembleia Celestial se formou. Os filhos de Deus novamente se apresentaram diante do trono do Senhor, e entre eles, pontual e desafiador, lá estava Satanás. A cena se repetia, mas a tensão era maior. Deus, conhecendo o que se passava no coração do inimigo, iniciou o diálogo, exaltando a integridade inabalável de seu servo. "Observaste o meu servo Jó?", perguntou ele, com um tom que misturava orgulho e um desafio velado. "Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E ele ainda conserva a sua integridade, apesar de me incitares contra ele, para o consumir sem causa." As palavras de Deus eram uma declaração poderosa. A fé de Jó não era superficial, não estava atrelada às suas circunstâncias. Ele havia perdido tudo, e ainda assim seu coração permanecia fiel. Mas a mente do acusador é perita em encontrar novas frentes de ataque. Ele desdenhou da primeira vitória de Jó, tratando a perda de bens e filhos como um mero arranhão. Com uma lógica fria e cruel, ele apresentou seu novo argumento: pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ele sugeria que o homem é, em sua essência, egoísta, que suportaria a perda de entes queridos, de riquezas, contanto que sua própria integridade física fosse preservada. Era uma acusação profunda sobre a natureza humana, reduzindo o amor e a lealdade a um simples instinto de sobrevivência. "Estende, porém, a tua mão", propôs Satanás, "toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face." O novo desafio era direto, íntimo e visceral. O próximo ataque não seria contra o que Jó possuía, mas contra o que ele era, seu próprio corpo, seu templo de carne e osso.
Deus, em sua soberania e com a mesma confiança inabalável na fibra espiritual de seu servo, concedeu a permissão, estabelecendo um limite final e intransponível. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Com essa autorização, Satanás desceu à terra, não mais como um ladrão que rouba à distância, mas como uma doença que se infiltra na corrente sanguínea. Sem demora, o corpo de Jó, antes saudável e vigoroso, tornou-se o epicentro de uma aflição terrível. A Bíblia a descreve como chagas malignas, úlceras dolorosas, pústulas inflamadas que brotaram por toda a sua pele, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Não era uma simples doença de pele, era uma agonia constante. A coceira era uma tortura incessante. As feridas se abriam e infeccionavam, e o cheiro da doença o envolvia como um manto fúnebre. O homem que antes era admirado por sua postura e vitalidade, agora era uma visão de horror e repulsa. Sem forças para se manter em pé, ele se arrastou para fora de sua casa agora vazia e assentou-se sobre um monte de cinzas, o símbolo de seu luto e agora de sua própria degradação física. Ali, em meio aos escombros de sua antiga vida, ele pegou um caco de cerâmica, um pedaço de barro quebrado, e com ele raspava suas feridas numa tentativa vã de aliviar a dor que o consumia dia e noite. A cena era a imagem da desolação absoluta. Um corpo em ruínas, um coração já estilhaçado pela perda e uma mente lutando para encontrar um fiapo de sentido em meio ao caos. E foi nesse ponto de vulnerabilidade extrema, quando a dor física se somava à dor da alma, que a solidão de Jó foi quebrada pela voz mais inesperada e talvez por isso a mais cortante. A voz de sua esposa. Ela, que também havia perdido seus 10 filhos, que via o seu marido, o pilar de sua vida, se desintegrando diante dos seus olhos, aproximou-se, mas em suas bocas não havia palavras de consolo. Havia o veneno do desespero acumulado. Ao ver o estado miserável de Jó, sua fortaleza interior cedeu. Ela não via mais o homem íntegro, via apenas o sofrimento sem fim, e com uma mistura de raiva, exaustão e talvez uma compaixão distorcida, ela proferiu a sentença. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Eram palavras afiadas como navalha. A sugestão não era apenas para desistir da fé, mas da própria vida. Morrer parecia para ela a única libertação possível daquele inferno na terra. Era o grito de alguém que não mais suportava testemunhar a dor de quem amava, uma dor que parecia provar que a fidelidade deles não servira para nada. O golpe foi brutal. Na hora de sua maior necessidade, quando um sussurro de consolo poderia valer mais do que todo o ouro do mundo, Jó recebeu um convite para a apostasia e para o suicídio. Mas mesmo ali, coberto de feridas, exalando o cheiro da morte, com o coração sangrando pela traição do desespero de sua esposa, a rocha da fé de Jó não se partiu. Ele olhou para ela, não com raiva, mas com uma tristeza profunda, e sua resposta foi mais uma lição de sabedoria forjada no fogo. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mais uma vez, a Bíblia registra sua vitória. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ele compreendia que sua aliança com Deus não era um contrato de bem-estar, era uma relação de soberania e confiança, que se mantinha firme tanto na abundância quanto na miséria. Mas a provação de Jó estava prestes a entrar em uma nova fase, talvez a mais complexa de todas.
O ataque físico havia falhado em quebrar sua fé. Mas agora, o sofrimento assumiria uma forma mais sutil e igualmente torturante, a forma do julgamento humano, do consolo que acusa, da amizade que fere. No horizonte, 3 amigos se aproximavam, trazendo consigo não a cura, mas o peso de suas próprias teologias. O golpe na alma estava prestes a ser desferido. A solidão de Jó estava prestes a se tornar ainda mais profunda. A notícia de uma tragédia da magnitude que se abateu sobre Jó viaja como o vento do deserto, alcançando os cantos mais remotos da terra. E assim, a história de sua ruína chegou aos ouvidos de seus 3 amigos mais íntimos, homens de sabedoria e renome em suas respectivas regiões. Elifaz, o temanita, o mais velho e talvez o mais ponderado, cuja sabedoria se baseava na observação e na experiência espiritual. Bildade, o suíta, um tradicionalista ferrenho, um homem cuja visão de mundo era moldada pelos ditos dos antigos e por uma lógica de causa e efeito inflexível, e Zofar, o naamatita, o mais impetuoso e passional do trio, um homem de palavras diretas e fervorosas que não hesitava em expressar suas convicções com uma honestidade brutal. Ao saberem do infortúnio do amigo, eles combinaram, em um pacto de lealdade, de empreender a longa jornada até Uz. Seu propósito era nobre e claro: condoer-se dele e o consolar. Eles vinham armados com a intenção de oferecer um ombro amigo, de chorar com quem chora, de trazer algum alívio para uma alma em agonia. Contudo, nada, nem mesmo as mais terríveis histórias que ouviram, poderia tê-los preparado para a cena que encontraram. Ao se aproximarem do que antes era a próspera propriedade de Jó, viram de longe uma figura sentada sobre as cinzas, uma silhueta curvada pela dor. Por um instante, duvidaram que pudesse ser ele, o homem que conheceram, o pilar de força e dignidade, o magnata reverenciado, havia desaparecido. Em seu lugar havia um espectro de sofrimento, um corpo tão desfigurado pelas chagas, tão consumido pela angústia, que era quase irreconhecível. O choque foi tão profundo, tão visceral, que a reação deles foi instantânea e uníssona. Eles gritaram em voz alta um lamento que rasgou o ar. Em um gesto de luto compartilhado, rasgaram as próprias vestes e, pegando pó do chão, o lançaram sobre suas cabeças, cobrindo-se com o mesmo símbolo de desolação que envolvia seu amigo. Naquele momento, a dor de Jó se tornou a dor deles. E então, diante da vastidão daquela miséria, eles fizeram a coisa mais sábia e compassiva que poderiam fazer. Calaram-se. Sentaram-se no chão ao lado de Jó, e ali permaneceram por 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra foi dita. Era um silêncio pesado, um silêncio que reconhecia a insuficiência da linguagem humana para tocar uma dor daquela profundidade. Era a mais pura forma de empatia, a presença que conforta sem a necessidade de explicações. Durante aqueles 7 dias de silêncio, o único som era o do vento, e ocasionalmente o gemido abafado de Jó ao se mover, ao raspar suas feridas com o caco de cerâmica. Os amigos observavam, seus corações certamente apertados pela compaixão, mas o silêncio, embora respeitoso, também era um terreno fértil para a reflexão, para a tentativa humana de encontrar uma lógica no caos. E em suas mentes, as engrenagens da teologia começaram a girar. Eles viam o justo sofredor e, em vez de aceitarem o mistério, começaram a buscar uma causa. A semente do julgamento, ainda que bem intencionada, começava a germinar no solo de suas convicções. Ao final daquela longa semana de silêncio, foi o próprio Jó quem quebrou o pacto de mudez.
Mas sua voz não trouxe alívio. Trouxe um grito que vinha das profundezas de um abismo existencial. Ele não amaldiçoou a Deus, pois seu temor ainda era a âncora de sua alma. Mas, em um desabafo de dor absoluta, ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele desejava o não ser, o apagamento de sua própria existência no calendário do tempo. Por que não morri eu ao sair do ventre? Por que não expirei logo que nasci? Ele idealizava a morte como um refúgio, um lugar de paz onde os cansados finalmente repousam longe do bardo de uma vida que se tornara insuportável. Esse lamento profundo, essa expressão de desespero cru, foi o gatilho que seus amigos esperavam. Eles interpretaram aquele grito não como o transbordar de uma dor intolerável, mas como uma prova de que algo estava profundamente errado com o espírito de Jó. E Elifaz, como o mais velho, sentiu que era seu dever tomar a palavra e iniciar o processo de cura, que, em sua visão, era um processo de correção. Ele começou com uma delicadeza calculada, quase uma falsa modéstia. Se alguém tentar falar contigo, ficarás enfadado? Mas quem poderá conter as palavras? Ele relembrou a Jó de seu passado como conselheiro, como ele fortalecia os fracos e erguia os caídos. Era uma introdução que, sutilmente, o colocava em uma posição de superioridade, ao mesmo tempo que o acusava de não conseguir aplicar a si mesmo a sabedoria que distribuía aos outros. E então veio a primeira estocada disfarçada de questão teológica. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? A premissa de Elifaz, a base de toda sua argumentação, era a doutrina da retribuição. Uma visão de mundo ordenada e previsível, onde Deus opera como um juiz que recompensa o bem e pune o mal de forma imediata e visível. Se Jó estava sofrendo de forma tão espetacular, a conclusão para Elifaz era inevitável. Havia um pecado correspondente, ainda que oculto. Para reforçar seu ponto, Elifaz compartilhou uma experiência mística, uma visão noturna que o teria ensinado sobre a falibilidade humana diante da santidade divina. Ele descreveu como o Espírito passou por ele, fazendo seus cabelos arrepiarem, e sussurrou uma verdade transcendental. Seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria o varão mais puro do que o seu Criador? Com essa retórica, ele tentava mostrar a Jó que sua autojustificação era vã. Mesmo que Jó se considerasse justo aos olhos dos homens, diante da perfeição absoluta de Deus, ele era inerentemente falho e, portanto, merecedor de correção. Ele concluiu seu primeiro discurso com um conselho que, na superfície, parecia piedoso. Eu buscaria a Deus e a Ele entregaria minha causa. Ele exortou Jó a aceitar seu sofrimento como uma disciplina vinda de um pai amoroso. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Mas para Jó aquelas palavras não soavam como consolo. Soavam como uma acusação. Elifaz não estava oferecendo compaixão, estava oferecendo um diagnóstico. Um diagnóstico que declarava Jó culpado, transformando seus amigos em promotores e sua dor na principal evidência do crime. A solidão de Jó se intensificou. Ele estava cercado de amigos, mas terrivelmente só em sua verdade. A intervenção de Elifaz caiu sobre a alma ferida de Jó, como sal em chaga aberta. Ele havia esperado compaixão, um eco para sua dor, mas recebera um sermão. E quando finalmente respondeu, sua voz não era de submissão, mas de uma profunda e justificada frustração.
Ele não se dirigiu aos argumentos teológicos de Elifaz, mas à sua falta de humanidade. "Ó, se de fato pesassem a minha mágoa", começou ele, "e juntamente pusessem na balança a minha calamidade, pois na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares." Jó não estava pedindo pena, estava tentando descrever o indescritível, o peso esmagador de um sofrimento que desafiava a linguagem. Ele sentia que seus amigos, com suas fórmulas e teorias, estavam minimizando a realidade de sua agonia. Para ele, o que mais doía não eram as flechas do Todo-Poderoso que sentia cravadas em si, mas o abandono daqueles que deveriam sustentá-lo. Ao aflito devia o amigo mostrar compaixão, declarou ele em uma repreensão direta, ainda que ele deixasse o temor do Todo-Poderoso. Era uma lição profunda sobre a natureza da verdadeira amizade. A compaixão precede o julgamento. Mesmo que Jó estivesse errado, o que ele negava veementemente, o dever de um amigo seria amparar, não acusar. Ele comparou a esperança que depositou em seus amigos a uma caravana sedenta que busca um riacho no deserto apenas para encontrá-lo seco e rachado. "Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro que transborda e passa." A decepção era palpável. Eles vieram para consolar, mas suas palavras se tornaram um fardo adicional. Jó então se defendeu das acusações implícitas. Ele desafiou seus amigos a apontarem um erro específico, um pecado concreto que ele tivesse cometido. "Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei." Ele não se via como um homem perfeito, mas sua consciência estava limpa. Ele não havia oprimido os pobres, nem negado justiça, nem se curvado a ídolos. Sua vida fora um livro aberto de integridade. A insistência dos amigos em um pecado oculto era para ele uma calúnia. A dor de Jó era multifacetada, a dor da perda, a dor física e agora a dor da incompreensão. Ele se sentia encurralado, atacado por todos os lados. Mas o debate ainda estava começando. Bildade, o tradicionalista, tomou a palavra em seguida, e sua abordagem foi ainda mais dura e desprovida de tato. Ele descartou o lamento de Jó como um vento impetuoso, palavras vazias, sem substância. Sem rodeios, ele apresentou sua tese. Porventura perverte Deus o direito? Ou perverte o Todo-Poderoso a justiça? Para Bildade, o universo funcionava com a precisão de um mecanismo de relógio moral. A justiça de Deus era automática e infalível. E ele não hesitou em aplicar essa lógica à maior dor de Jó. "Se teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou na mão da sua transgressão." Foi uma declaração de uma crueldade atroz. Ele estava dizendo, com todas as letras, que os 10 filhos de Jó morreram por culpa própria. E, por extensão, se Jó se purificasse de seus pecados secretos, Deus certamente restauraria sua sorte. A solução de Bildade era simples: confesse, arrependa-se e a prosperidade retornará. Ele apelou para a sabedoria dos antepassados, para as tradições que passavam de geração em geração, como se a complexidade do sofrimento humano pudesse ser resolvida por provérbios antigos. Então veio Zofar, o mais impaciente e agressivo dos 3. Ele acusou Jó de ser um tagarela, um homem de multidão de palavras que tentava se justificar com discursos vazios. Para Zofar, Jó não era apenas culpado, era também arrogante. Com uma presunção chocante, ele chegou a afirmar que Deus estava sendo misericordioso. "Sabe, porém, que Deus exige de ti menos do que a tua iniquidade merece." Era o cúmulo da crueldade.
Não apenas Jó estava sofrendo por seus pecados, mas o seu castigo era, na verdade, mais leve do que deveria ser. Zofar falava da sabedoria insondável de Deus, mais alta que os céus e mais profunda que o abismo, não para inspirar humildade, mas para silenciar Jó, para dizer-lhe que ele não tinha o direito de questionar. O ciclo de acusações se repetia, tornando-se cada vez mais explícito e severo. Em rodadas posteriores de discursos, passaram de insinuações a acusações diretas, listando pecados que imaginavam que Jó houvesse cometido: opressão aos pobres, negação de pão ao faminto, violência contra viúvas e órfãos. Eles pintaram um retrato de Jó como um hipócrita cruel, cuja piedade pública mascarava uma vida de exploração. Em meio a esse bombardeio de julgamentos, Jó se sentia cada vez mais isolado dos homens, mas, paradoxalmente, cada vez mais focado em seu verdadeiro e único interlocutor, o próprio Deus. Ele percebeu que o tribunal de seus amigos era uma farsa. A justiça que ele buscava não viria deles. E assim seu clamor se tornou mais intenso, mais direto, um apelo que atravessava o céu em busca de uma resposta. Ele ansiava por um mediador, um árbitro que pudesse colocar a mão sobre ele e sobre Deus, para que ele pudesse apresentar seu caso sem ser esmagado pela majestade divina. E foi nesse deserto de solidão, nesse abismo de dor e incompreensão, que sua fé produziu sua flor mais rara e resistente. Ele parou de olhar para seus acusadores, ergueu os olhos para além das circunstâncias, para além da morte, e fez sua declaração imortal de confiança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Era uma explosão de esperança no meio do desespero. Ele não sabia como nem quando, mas tinha a convicção absoluta de que alguém, um vingador, um parente resgatador, se levantaria em sua defesa. Que a verdade da sua vida não seria enterrada sob as acusações de seus amigos. E depois de consumida a minha pele, contudo, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. Essa não era a fé que se apoia em evidências, era a fé que se torna evidência. Jó, abandonado por todos, agarrou-se à certeza de um encontro futuro e vindicador com o Deus que no presente permanecia em um silêncio torturante. O ciclo de debates entre Jó e seus 3 amigos havia se transformado em um impasse doloroso. De um lado, Elifaz, Bildade e Zofar, entrincheirados em sua teologia rígida, repetiam incansavelmente o mesmo refrão: o sofrimento é a consequência direta do pecado. Incapazes de enxergar além de sua lógica simplista e frustrados com a recusa de Jó em confessar uma culpa que ele não possuía, seus discursos se tornaram cada vez mais hostis e suas acusações mais específicas e infundadas. Eles haviam esgotado seus provérbios, suas tradições e suas supostas experiências espirituais. O que começou como uma missão de consolo havia se degenerado em uma tentativa obstinada de provar que estavam certos, mesmo que isso significasse esmagar o espírito de um homem já quebrado. Do outro lado, Jó, exausto, mas inabalável em sua integridade, refutava seus argumentos com a dura realidade do mundo. Ele apontava para a prosperidade dos ímpios, para a injustiça que muitas vezes parecia reinar sem controle, desmantelando a premissa de que a justiça divina opera de forma previsível e imediata nesta vida. Seu clamor, no entanto, já não se dirigia a eles. Ele havia percebido a futilidade de buscar compreensão em mentes fechadas. Seu foco estava no céu, em um apelo desesperado por uma audiência com o Juiz Supremo, o único que poderia vindicar sua causa. O diálogo havia chegado a um beco sem saída. Os amigos se calaram, não por terem sido convencidos, mas por não terem mais o que dizer. Jó também silenciou,
não por falta de argumentos, mas por exaustão e pela percepção de que suas palavras se perdiam no vazio. Foi nesse vácuo, nesse silêncio carregado de frustração e dor não resolvida, que uma nova voz se fez ouvir, uma voz que ninguém esperava. Pertencia a um jovem chamado Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Até aquele momento, Eliú havia permanecido como um observador silencioso. Por respeito à idade e à suposta sabedoria dos mais velhos, ele se conteve, ouvindo atentamente cada discurso, cada réplica, cada acusação. Mas, ao perceber que o debate havia terminado sem solução, ele se encheu de uma indignação justa. Ele estava irado com os 3 amigos, porque, com toda a sua sabedoria, não encontraram uma resposta verdadeira e ainda assim condenaram Jó. E estava irado com Jó, porque, em sua ânsia de defender sua própria retidão, ele se justificava a si mesmo e não a Deus. Com o coração inflamado por uma paixão que ele não podia mais conter, Eliú decidiu falar. Ele começou seu discurso com uma humildade notável, reconhecendo sua juventude. Eu sou de poucos dias, e vós sois idosos, por isso me receei e temi de vos declarar a minha opinião. Mas ele rapidamente estabeleceu que a verdadeira sabedoria não é um monopólio da idade. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Eliú então ofereceu uma perspectiva radicalmente nova, uma terceira via que nem Jó nem seus amigos haviam considerado. Ele criticou a premissa central dos 3 amigos, a ideia de que o sofrimento é apenas punitivo, mas ele também desafiou a autojustificação de Jó, sugerindo que sua visão do sofrimento era limitada. Para Eliú, o sofrimento poderia ter um propósito pedagógico e preventivo. Deus, segundo ele, usa a aflição não necessariamente para punir pecados passados, mas para corrigir, para ensinar, para resgatar a alma de perigos futuros. Deus fala de um modo e de outro, porém o homem não atenta para isso, declarou Eliú. Em sonho ou em visão de noite, então abre os ouvidos dos homens e sela-os com a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Esta era uma ideia revolucionária no contexto daquele debate. O sofrimento deixava de ser meramente a consequência do mal para se tornar um potencial instrumento do bem, um bisturi na mão do cirurgião divino usado para cortar um mal maior. Eliú exaltou a grandeza e a justiça de Deus com um fervor que os outros não demonstraram. Ele afirmava categoricamente: longe de Deus o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a iniquidade. Ele defendia a soberania absoluta de Deus, mas não uma soberania caprichosa ou indiferente. O Deus de Eliú era grande demais para ser injusto e poderoso demais para ser cruel. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. Ele convidava Jó a considerar as maravilhas da criação, as nuvens, os trovões, a neve, a chuva, como evidências de um poder e uma sabedoria que operam em uma escala muito além da compreensão humana. Se não podemos entender como a chuva se forma, ou por que o relâmpago corta o céu, como podemos presumir entender os propósitos de Deus no sofrimento de um homem? A fala de Eliú não foi um ataque, mas um convite à humildade. Ele não acusou Jó de pecados específicos, como os outros fizeram. Em vez disso, ele o exortou a parar de se concentrar em sua própria inocência e começar a se perguntar o que Deus poderia estar tentando ensinar-lhe através daquela provação. Ele mudou a pergunta de "por que estou sofrendo?" para "o que posso aprender com este sofrimento?" Seu discurso foi longo e apaixonado, uma ponte entre o julgamento humano e a revelação divina que estava por vir. Ele não ofereceu respostas fáceis, mas abriu uma nova janela de possibilidade, uma que permitia que Deus fosse justo e que Jó fosse íntegro ao mesmo tempo. Ele preparou o terreno, silenciando os argumentos falhos dos homens e elevando o nível da conversa para a esfera da soberania e do mistério de Deus. E ao final de sua fala, ele apontou para o céu, para os fenômenos da natureza, como se pressentisse o que estava por acontecer.
atenta para as maravilhas de Deus, exclamou Eliú: com Deus está uma terrível majestade. As palavras de Eliú pairaram no ar, carregadas de uma nova solenidade. A voz humana havia dito tudo o que podia. A sabedoria, a tradição, a paixão, tudo havia sido esgotado. E foi então, no final do último argumento humano, que o próprio céu decidiu responder. O ar começou a se agitar, não com uma brisa suave, mas com a força de um poder que se avizinhava. Um redemoinho começou a se formar, um vórtice de vento e poeira que não era apenas um fenômeno meteorológico, mas a carruagem da presença manifesta do Criador. A resposta que Jó tanto ansiara estava, finalmente, a caminho. O debate humano havia cessado. Os argumentos dos amigos se exauriram em sua própria presunção. E a paixão de Eliú havia servido como um prelúdio solene para o que estava por vir. O céu, antes silencioso e de um azul indiferente, começou a escurecer. O vento, antes um mero sussurro, ganhou corpo, transformando-se em um uivo poderoso que erguia a poeira e as cinzas ao redor de Jó. Um redemoinho, um vórtice de poder e majestade começou a se formar, não como uma tempestade comum, mas como o próprio epicentro da presença de Deus. Era o palco escolhido pelo Criador para finalmente quebrar seu silêncio. E do coração daquela tempestade, uma voz emergiu. Uma voz que não era como as outras, que não apenas soava nos ouvidos, mas que ressoava na alma, que fazia o próprio chão tremer. Era a voz do Senhor. Mas a resposta que veio do redemoinho não era a que Jó, em sua angústia, esperava. Não houve uma explicação sobre o desafio de Satanás, não houve um consolo paternal para suas perdas, não houve uma justificativa para o seu sofrimento. Em vez disso, a primeira declaração de Deus foi uma cortante questão que colocava em xeque toda a premissa do debate humano. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Era uma correção firme, não a dor de Jó, mas a sua presunção em julgar os desígnios do universo a partir de sua perspectiva limitada. Deus não estava invalidando seu sofrimento, mas a sua tentativa de enquadrar o infinito em sua lógica finita. Agora, pois, cinja os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. O Criador invertia os papéis. O homem que exigia respostas agora seria o questionado. O que se seguiu foi uma das passagens mais majestosas de toda a literatura sagrada. Deus não ofereceu um sermão teológico, ele levou Jó a um tour pela vastidão e complexidade de sua própria criação. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Pergunta após pergunta, Deus desvelava os mistérios do cosmos. Quem estabeleceu as medidas do planeta? Quem lançou sua pedra de esquina quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos se rejubilavam? Quem fechou o mar com portas dizendo, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas? Deus falou das profundezas do oceano, das origens da luz e da treva, dos tesouros da neve e do granizo, que ele guarda para o tempo da angústia. Ele questionou Jó sobre as constelações. Podes tu atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços do Órion? Cada pergunta era uma pincelada em uma tela cósmica, revelando um universo de ordem, poder e sabedoria que operava em uma escala que tornava as preocupações humanas, embora válidas, infinitesimais em comparação. A lição era clara. Se você não compreende nem mesmo o funcionamento do mundo que habita, como pode esperar compreender os caminhos do seu Criador? O tour divino continuou pela esfera da biologia. Deus falou do leão caçando sua presa, do corvo cujo filhote clama por alimento. Falou da liberdade indomável do asno selvagem, da força do boi selvagem que não se submete ao arado humano. Descreveu a aparente tolice do avestruz que abandona seus ovos, mas corre mais rápido que o cavalo.
Falou da coragem do cavalo de guerra, que ri do medo e se lança na batalha. Apontou para a sabedoria instintiva do falcão e da águia. E então, para culminar sua lição sobre o poder que está por além do controle humano, Deus descreveu duas criaturas magníficas e aterrorizantes. O Behemoth, um colosso herbívoro de força imensa, e o Leviatã, um monstro marinho invencível, cuja visão aterroriza os mais valentes. Se o homem não pode dominar essas criaturas, como ousaria contender com aquele que as criou? A resposta de Deus não era uma explicação, era uma revelação. O segredo que Jó tanto buscava não era um porquê, mas um quem. Deus não lhe disse por que ele sofreu. Ele mostrou a Jó quem ele era. E essa visão, essa manifestação de glória, poder e soberania foi a única resposta que Jó realmente precisava. Diante daquela torrente de majestade, a alma de Jó se curvou. Toda a sua argumentação, toda a sua autojustificação, todo o seu anseio por respostas, tudo se dissolveu na luz da presença divina. O homem que encheu a boca de argumentos, agora colocava a mão sobre ela. «Eis que sou vil», sussurrou ele. «Que te responderia eu?» E quando Deus o pressionou a responder, a transformação de Jó se completou. Suas palavras finais não eram de um homem derrotado, mas de um homem que finalmente enxergou. «Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido». E então, a confissão que resume toda a sua jornada. «Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza». Se o arrependimento não era por um pecado que causara a sua tragédia, mas pela sua própria pequenez e presunção em questionar o infinito. Ele passou do conhecimento teórico para a experiência íntima. Ele viu Deus. Com a transformação de Jó completa, Deus se voltou para os três amigos e sua voz foi de severa repreensão. «Minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como meu servo Jó». Mesmo em seus lamentos e perguntas, a sinceridade brutal de Jó foi mais aceitável a Deus do que a teologia piedosa, mas falsa, de seus amigos. Eles foram ordenados a oferecer sacrifícios e a pedir que Jó orasse por eles. O homem que eles decondenaram agora se tornava seu intercessor. E a Bíblia registra que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. No ato do perdão veio a restauração. Deus não apenas restaurou, mas deu a Jó 2 vezes tudo o que ele havia perdido. Novas riquezas, novos rebanhos e o mais precioso de tudo, uma nova família. Mais 7 filhos e 3 filhas, cuja beleza se tornou lendária. Jó viveu mais 140 anos, uma vida longa e plena, e viu seus descendentes por 4 gerações. Ele morreu velho e farto de dias. A paz retornou, mas era uma paz diferente, mais profunda, forjada no fogo do sofrimento e solidificada na revelação da glória de Deus. O segredo de Jó finalmente foi revelado. A fé que sobrevive não é aquela que tem todas as respostas, mas a que suporta o silêncio e confia no caráter de quem permanece calado. Jó nos ensina que o sofrimento, embora misterioso e muitas vezes sem uma causa aparente para nós, nunca está fora do controle soberano de um Deus que é ao mesmo tempo poderoso e bom. A verdadeira vitória não reside na ausência de provações, mas na capacidade de adorar no meio delas, de declarar: bendito seja o nome do Senhor, quando tudo ao nosso redor está em ruínas. A história de Jó é um convite para cada um de nós. Quando enfrentarmos nossos próprios redemoinhos, quando a lógica falhar e as explicações desaparecerem, somos chamados a fazer o que Jó finalmente fez: parar de tentar entender e simplesmente começar a ver. Ver a majestade, ver o poder,
ver a soberania e confiar que aquele que sustenta o universo em suas mãos também está sustentando o nosso coração ferido. Se esta jornada pela vida de Jó tocou sua alma e despertou em você um novo olhar sobre a fé e o sofrimento, não guarde para si mesmo. Inscreva-se em nosso canal para continuar explorando as verdades profundas das Escrituras. Deixe seu like para que esta mensagem alcance outras pessoas que talvez estejam neste exato momento precisando ouvir que há esperança, mesmo no meio da tempestade. Em sua tela, outros vídeos com histórias de transformação e superação estarão disponíveis. Clique e continue essa jornada de descoberta. Que a lição de Jó ecoe em sua vida, lembrando-o sempre que Deus está presente, mesmo que seja do meio do redemoinho.